de volta aqui no Paideia. Hoje na entrevista eu converso com Cláudio Kiminami, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e já está conosco aqui no estúdio. Cláudio Shinji Kiminami é coordenador do Laboratório de Atomização e Revestimento, pesquisador 1A do CNPq e foi pró-reitor de pesquisa da UFSCar na gestão 2008-2012. Cláudio, é uma satisfação para a gente recebê-lo aqui hoje, para a gente conversar aqui no Paideia sobre o seu trabalho. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o honroso convite da Mariana e do Adilson para a gente conversar um pouquinho. Queria que a gente começasse falando de forma mais geral sobre a sua área, a sua grande área de pesquisa, que é a de solidificação e fundição. Quais são as grandes questões, que tipo de pesquisa é realizada, quais são os objetivos, as características aí que definem, então, essa área especificamente dentro da engenharia de materiais? Bom, a minha atuação na área de pesquisa nesse tema, né, solidificação e fundição, iniciou-se há cerca de 25 anos atrás, né, e naquela ocasião a gente se ocupava do fenômeno de solidificação, isto é, o metal, materiais metálicos passando do estado líquido para o estado sólido, né? E em termos tecnológicos, isso seria mais fundamental, mas em termos tecnológicos seria a fundição, que é um dos processos bastante usado pela indústria, né, na produção de peças, equipamentos metálicos, né? Isso foi há 25 anos atrás, né? E essa linha de pesquisa, o grupo cresceu bastante e foi também desenvolvendo na temática, né? E hoje, então, há 20 anos atrás, iniciou-se a formação de um grupo muito sólido, né? E o nosso foco foi mais no sentido de uma solidificação mais especializada, que é a solidificação onde o metal líquido é resfriado muito rapidamente, né? Muito diferente dos processos convencionais, e nós começamos a trabalhar com processos de fundição, mas não as convencionais, não as tradicionais, mas as mais modernas, as mais inovativas que tinha. Então esse é o tom, né? E hoje eu diria que, embora a área de pesquisa seja solidificação e fundição, nós dedicamos em aquela solidificação e fundição que trata de formação de microestrutura metaestáveis e nanoestruturados. Essa palavra seria a palavra-chave hoje do nosso grupo de pesquisa. Só para talvez as pessoas entenderem um pouco desse tema, a gente tem metais, ligas o tempo todo no nosso dia a dia, né? As pessoas muitas vezes não pensam que ali, para você ter uma liga que nem o aço, né, são inúmeros elementos que são colocados, né? E o seu trabalho, ele envolve exatamente em desenvolver processos que talvez esses mesmos metais geram outras estruturas, outras propriedades que podem ter outras aplicações. Tem alguma, talvez, aplicação assim específica disso que poderia indicar? Essa questão é fundamental para a engenharia de materiais, né? A engenharia de materiais trata disso, trata de como manipular, como trabalhar com a composição química e com a estrutura cristalina que esses átomos vão se configurar, porque com isso a gente controla as propriedades. Se a gente controla as propriedades, a gente dá o melhor uso para esses metais, né? E a gente vai, com isso, produzir equipamentos, peças com melhor desempenho, né? Esse é o conceito fundamental da própria engenharia de materiais, né? Então, é isso que nós fazemos. Nós trabalhamos com manipulação da composição química e manipulamos com o processo. Nesse caso, de como o metal no estado líquido solidifica. E com isso nós obtemos estruturas totalmente diferenciadas das convencionais, né? Por exemplo, a estrutura cristalina que tem dimensões nano, né? Isso traz uma novidade em termos de propriedades. Nós alcançamos propriedades, por exemplo, mecânicas em certas ligas que antes não eram possíveis de ser alcançados. Por exemplo, cerca de 3 vezes mais um aço, na família dos aços, um aço com 3 vezes mais dureza do que os convencionais, né? Isso traz uma revolução tecnológica bastante importante.
Eu queria voltar um pouco para trás, a gente vai aos poucos se aprofundando em cada uma dessas palavras que você falou aí, mas eu queria começar pelos materiais metálicos. Por que o trabalho com os metais? Como se deu, de certa forma, essa escolha e quais são as especificidades, né? O que é próprio dessa área dentro da engenharia de materiais, que é o trabalho com os materiais metálicos? Isso me leva à época da graduação, né? Porque o nosso curso de engenharia de materiais, a gente na graduação tem 3 ênfases: metais, polímeros e cerâmicos, né? E quando estudante lá nos anos 70, né, a área de metais me chamou muita atenção. E naquela época a siderurgia era uma economia muito importante para o país, né? As grandes siderúrgicas, a produção de aço era muito importante. Isso me chamou a atenção e inclusive no estágio que eu fiz, passei 6 meses dentro da Companhia Siderúrgica Nacional, naquela época com esse nome, em Volta Redonda, né? E aí eu me apaixonei por essa família de materiais chamados metálicos, né? E desde lá então, na própria carreira, formação acadêmica, foi se desenrolando nessa área, na vertente de metais. Mas sempre não dá para a gente, como pesquisador de uma área de materiais, não tratar de outros materiais conjuntamente. Isso tem, então, como engenheiro de materiais, eu não sou um engenheiro de metais. Eu sou também um engenheiro de materiais que entende de cerâmica e polímeros. E nosso desenvolvimento na pesquisa, certamente, em vários momentos, envolve também o conhecimento das outras classes de materiais, né? E o que os metais têm de... Por que eles são diferentes dos polímeros e das cerâmicas? Bom, os metais têm características bem particulares que, conjuntamente com os polímeros e metais, formam um conjunto de materiais que tornam possível uma série de bens ou que torna confortável o homem de hoje. Por exemplo, o carro. Se olhar o carro, tem muitas partes cerâmicas, muitas partes poliméricas e muitas partes metálicas. E não necessariamente uma classe consegue substituir a outra, porque tem características, propriedades únicas de uma classe de materiais. Mas conjuntamente a gente consegue resolver a questão aí no caso do projeto de um carro, né? Então tem certas propriedades que são únicas de metais, tem certas propriedades que são únicas de polímeros e cerâmicas. E aí a gente vai, obviamente, procurando contribuir no aperfeiçoamento dessas propriedades para tornar, então, né, mais eficiente os materiais sendo aplicados pelo homem, né? Isso começa desde a pré-história, né? Quando o homem aprende a fundir metais, né? Fazer o aço, fazer o bronze, ao mesmo tempo fazia as cerâmicas, né? E hoje é possível, como na sua linha de trabalho, estudar isso a nível da estrutura fundamental da matéria, em função da estrutura atômica, né? Aquilo que muitas vezes era uma mistura que se fazia, uma certa proporção que dava certo com a prática, hoje a gente consegue aplicar e consegue entender as propriedades fundamentais que estão envolvendo ali na estrutura atômica da matéria e levando a novas propriedades. Isso leva a gente à idade do bronze, né? 5.000 anos atrás, o homem já fazia uma liga, né? Uma liga de cobre e estanho, né? Que hoje a gente conhece o fundamento, isso tudo, mas claro que o homem não conhecia isso, mas fazia uso né? E o interessante é que essa liga de cobre e estanho, ela é totalmente diferente daquilo que é o cobre e daquilo que é o estanho. Essa é a grande vantagem disso, né? Dessas fusões dos materiais, eles levam a novos com propriedades absolutamente distintas, né? Cláudio, no começo você também destacou bastante quando estava apresentando a área de pesquisa, fez questão de falar que o meta-estáveis e o nanoestruturado são conceitos importantes também para entender essa pesquisa que você e o seu grupo realizam atualmente. Queria que você explicasse um pouco para a gente, então, o que querem dizer esses dois conceitos e por que eles são importantes, as pesquisas em linhas gerais nesse momento que vocês realizam atualmente, né, com esses materiais metaestáveis e nanoestruturados. Essa vem a gênese dessa linha de pesquisa, né, vem da própria questão de solidificação, que o nosso grupo estudava o fundamento de como o metal do estado líquido passa para o estado sólido, e nós, desde então, a gente vem estudando como se altera a ordenação atômica se a gente modifica, né, o modo com que é resfriado, é manipulado o metal líquido, né? Isso é puramente engenharia de materiais, né? E então
nós fomos nessa linha e a gente trabalha com, por exemplo, os metais amorfos, que é um extremo da metaestabilidade, que é o seguinte: o metal não se comporta normalmente como normalmente termodinamicamente comportaria no estado estável, que é formar estruturas cristalinas ordenadas. A gente consegue congelar a estrutura de um metal no estado líquido. Com isso, obviamente, todos os mecanismos, né, de comportamento desse sólido à temperatura ambiente são distintas, né? E para nós não existe melhor ou pior, né, propriedades. Existem aquelas que são e elas são adequadas para uma aplicação, não são adequadas para outras, né? Então, esse é o tópico que nós trabalhamos, né? E ele abre um caminho bastante vasto nessa linha de pesquisa, né? Eu venho aqui em nome de talvez um dos maiores grupos numérico de pesquisadores na área de metais do Brasil e talvez, eu diria, do mundo, né? Nós somos 10 professores do Departamento de Engenharia de Materiais, né? E a qualificação, a senioridade desse grupo são atestados por dentro desses 10, 8 são pesquisadores PQ, bolsistas, reconhecidos pelo CNPq. Então, é um grupo maduro, é um grupo numeroso, né? E que com isso o volume e a qualidade do trabalho é muito boa. Porque nós aprendemos o seguinte: não dá para trabalhar sozinho. Então, nós temos que trabalhar em grupo. Por quê? Cada um traz uma virtude diferente, né? E a reunião de virtudes que torna um trabalho mais completo, mais avançado, porque ninguém domina tudo, né? Então, essa é a sabedoria que nós aprendemos durante o tempo e nós concretizamos, nós vivenciamos isso, né? E em torno dessa ideia. Então, nós temos várias linhas de pesquisa em torno dessa ideia de manipulação da microestrutura ou da estrutura dos metais através da manipulação da composição química, que átomos estão mexendo, nós estamos adicionando, e como ela vai se tornar do líquido para o sólido. Então, como envolve controle do quê? De temperatura, por exemplo? Isso, tem várias técnicas, né, vários processos, né, que nós temos envolvidos nisso e várias aplicações diferentes, né. Eu queria aproveitar que você falou dos vários processos, a gente depois vai falar das linhas de pesquisa especificamente, e tentar pedir que você faça um exercício do espaço de laboratório. A gente falou inicialmente que você coordena um laboratório de atomização e revestimento. Que laboratório é esse? Se você fosse levar, a gente estivesse aqui entrando no laboratório e você fosse nos apresentar os equipamentos que estão lá, os processos que estão acontecendo, o tipo de experimento, um dia a dia típico do laboratório. O que a gente encontraria ao entrar lá no laboratório de atomização e revestimento? Isso é muito prazeroso para mim poder descrever esse laboratório. É o laboratório mais novo do departamento, né? E a semana passada nós terminamos de instalar o mais novo equipamento do departamento, que, na minha opinião, vai trazer a pesquisa do nosso grupo em um patamar bastante elevado, que é um equipamento financiado pela FAPESP, que é um atomizador, né? Para ter uma ideia, né, dessa importância, o equipamento custou cerca de $500 mil, mais uns R$100 mil para a própria infraestrutura de instalação. E na semana passada, esse é um equipamento em inglês, né, e a equipe inglesa esteve aqui e montou o equipamento, treinou nosso pessoal e o equipamento está funcionando. Então, adentrando ao nosso laboratório de atomização e revestimento, nós vamos ver um equipamento de cerca de 5 metros de altura, né, com toda uma parafernália de controle de água de refrigeração, controle de vácuo, aquecimento por processo indutivo, né? E nesse equipamento principal do nosso laboratório, a gente consegue pegar uma quantidade de mais ou menos, imaginemos, 3 litros de metal, né? Ele fundia esse metal em atmosfera inerte, consequentemente nós não teríamos problemas de oxidação ou contaminação. Esse metal líquido é vazado
né? E é jateado um gás inerte, por exemplo, argônio, a uma velocidade de cerca de 2 vezes a velocidade do som. Consequentemente, esse metal, esses 3 litros de metal vão virar um pequeno pó muito fino, em tamanho médio mais ou menos de 40 microns, esféricos, bem esféricos e, consequentemente, pela sua dimensão, ela é solidificado com uma taxa de resfriamento muito rápido, né? Cerca de 100 mil graus por segundo, né? Isso traz, então, a formação não só desse produto que é em pó, né? E tem várias utilizações, essa matéria-prima pó, e com uma microestrutura totalmente diferenciada daquelas que se tivesse solidificado ou produzido de uma maneira tradicional, né? Esse equipamento que nosso laboratório tem é o segundo do país. O IPT tem um equipamento, mas é uma versão bastante antiga, de mais de 15 anos, nós compramos uma mais moderna, né? E isso vai nos propiciar, então, a produção de ligas, desde a liga de base de ferro, de níquel, que tem altíssima temperatura de fusão, como, por exemplo, ligas à base de alumínio, que tem baixa temperatura de fusão, né? Então, se nós adentrarmos por isso, a gente vai, no nosso laboratório, a gente vai ver cerca de 5, 6 pessoas, né? Animadíssimo, cada um na parte do trabalho, um monitorando uma coisa, outro monitorando outra, outro limpando, enfim, uma equipe trabalhando conjuntamente de um modo bem sincronizado, né? É isso que a equipe, seria o laboratório. Por outro lado, nós temos todo um sistema de tratamento desse pó, porque esse pó precisa ser dividido em faixa de tamanho de partícula, então nós temos um conjunto de peneiras, né, peneiradores, não só mecânicos, como algumas que usam ultrassom, porque nós estamos trabalhando com partículas muito pequenas, então essas peneiras normais mecânicas não vão peneirar essa partículas tão finas, né? E nós vamos ver também um equipamento ao lado, um equipamento que usa arco elétrico para depositar, por exemplo, aí no caso de revestimento, né? Usar esse pó, por exemplo, colocando ela na superfície de um outro metal e através de um arco elétrico, né, fundi-la, esse pó, para incorporar e recobrir essa peça. Consequentemente, essa peça na parte superficial terá as propriedades desse revestimento, né, que são distintas do metal base que a gente fala da peça, né. E isso pode depositar também em cima de outros materiais que não sendo metálicos? Pode sim, pode sim. Pode ser um revestimento em materiais cerâmicos, por exemplo, né? Pode sim. E essa é uma das linhas de pesquisa bastante importante para o nosso grupo, né? Que é recobrimentos. Né? E o Queria que você falasse um pouco dessas, já que a gente começou falando dos revestimentos e dos recobrimentos. Que pesquisas são as que estão acontecendo agora? O que elas buscam, né? Quando você põe está pesquisando um recobrimento e aplica esse recobrimento, o que está se buscando? Para uma peça ter um desempenho, por exemplo, imaginemos um tubo, né? Um tubo que vai conduzir o petróleo lá do fundo do mar para a superfície para ser tratado. Esse tubo, né, está, então, através desse tubo está passando o quê? O petróleo, mas junto com o petróleo tem uma série de outras coisas, né? Essas outras coisas, o que vão provocar na superfície interna do tubo? Corrosão e abrasão, né? Então, corrosão seria fenômenos químicos, né, na qual vai degradando essa parte interna do tubo, né? E a própria abrasão, que seria o destacamento mecânico. Por exemplo, vem areia junto. Essa areia serve como um abrasivo, né? E aí a vida útil desse tubo de alto valor, né? Não só o valor dela em si, como o custo da própria instalação, da troca de um tubo desse. Essa é uma realidade bastante atual e brasileira, né? Motivado por isso, por exemplo, o revestimento, nós estamos tratando de alguma coisa que possa revestir essa parte interna do tubo, né? Melhorando assim, né, a resistência à corrosão e à abrasão, aumentando assim a vida
né, a vida desses tubos, né? É um projeto bastante importante nosso, é um dos projetos de revestimento bastante importante, cuja matéria-prima, por exemplo, para fazer esse revestimento é o próprio pó, né? Pó que hoje nós temos uma ferramenta, né, da produção dessa matéria-prima fantástica. Fui surpreendida, eu estou tão concentrada com a forma como você consegue explicar para a gente algo que eu acho que não é tão simples. Fui surpreendida que nosso tempo está acabando, mas queria abordar uma das outras linhas, são várias, que me chamou a atenção, que foi a de reciclagem de ligas metálicas para uso nobre. Que ligas metálicas são essas? Por que o interesse em reciclá-las e o que significa a gente falar que é para um uso nobre? Bom, essa é uma linha de pesquisa que nos é muito cara, porque ela trata diretamente com a questão da sustentabilidade, né? Né, chegou a hora, né, de todo mundo né, prestar atenção a isso, principalmente nós cientistas, né, estamos focados agora. Um elemento que não estava tão presente hoje é o prioritário para nossas pesquisas, né? É como a gente pode usar, no caso nosso, os materiais para servir, né, a utilidade do ser humano, mas com o comprometimento do meio ambiente, isso tudo, né? E a reciclagem é muito importante, né? E nós fazemos reciclagem principalmente das ligas de alumínio. Alumínio é uma liga bastante interessante, particular, porque uma grande quantidade de energia, no caso elétrica, é consumida para a sua produção, né? Para a gente pegar a alumina que se encontra na natureza para desmembrar e obter o alumínio, gasta uma quantidade enorme de energia. Tanto que as fábricas, né, que produzem alumínio, metal alumínio, estão localizadas junto às hidroelétricas, porque precisa... Algumas têm suas próprias hidrelétricas. Exatamente. E de modo que a reciclagem disso, quando a gente pega uma sucata de alumínio, né, e faz um uso dela, a gente gasta 5% da energia que seria gasta se a gente usasse... Fosse produzir... Usar o alumínio puro, vamos dizer, o alumínio virgem, produzida a partir do óxido de alumínio. Então isso se torna bastante importante. Mas o que a gente faz, né? A gente procura agregar valor à reciclagem. Por exemplo, um exemplo bastante emblemático e que fizemos um trabalho muito interessante foi, por exemplo, trabalhar com a reciclagem de material, resíduo de usinagem da indústria aeronáutica. Vocês sabem que a indústria aeronáutica produz peças, né, através da usinagem. E imagine o seguinte, você pega 1 quilo de peças dessa liga para aeronáutica e você produz uma peça de 100 gramas. 900 gramas é resíduo. E nós não estamos falando de uma liga comum, nós estamos falando de uma liga para a indústria aeronáutica, né? Que é uma liga bastante especial, com composição química, é uma liga cara. O que atualmente se faz? Simplesmente pega essas toneladas que são geradas pela indústria aeronáutica e mistura com qualquer liga de alumínio e produz o quê? Produz coisas bastante simples, né? Amassador de alho, amassador de batata, esse tipo de coisa. Quanto que poderia ser usado em algo mais... Então nós tivemos um trabalho bastante importante feito, né? Uma dissertação de mestrado, em que nós pegamos sucata da indústria aeronáutica e nós conseguimos, através de um processo que nós atomizamos, isto é, nós manipulamos a microestrutura e conseguimos produzir barras que têm a composição química e propriedades comparáveis com a original. Né? Então a gente voltou com muito menos energia, trouxe ela à condição original. Consequentemente, a gente tem uma economia aí de energia e de qualidade, né, do produto. Né? Então, não é só realmente reciclar, mas reciclar com essa qualidade. Esse é o tom das nossas pesquisas. Né? Cláudio, acho que você vai ter que voltar várias vezes aqui no Paideia. Infelizmente, de fato, nosso tempo já acabou.
Mas eu agradeço desde já essa oportunidade de hoje. Espero que a gente tenha essas oportunidades de voltar a falar desse trabalho. Parabéns e muito obrigada mesmo por essa entrevista aqui hoje. Eu que agradeço, é uma oportunidade importante, faz parte, né, da pesquisa, a divulgação, né? E o nosso tipo de pesquisa, né, tem muito a ver com a sociedade, né? Então, além dos papers que a gente publica academicamente, esse veículo que vocês estão propiciando para a divulgação desses nossos trabalhos é muito importante, e principalmente para estimular os jovens, né, a vir fazer a pesquisa, porque a pesquisa é formadora principalmente não só do produto, né, que é o resultado da pesquisa, mas sim formação de recursos humanos. Eu acho que é importante porque através da pesquisa a gente consegue formar cidadãos, né? Esse é o ponto, talvez, contribuição mais importante que nosso grupo de pesquisa tem, né? Com isso, a gente encerra esse nosso Paideia de hoje. A gente conversou com o professor Cláudio Shinji Kiminami, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, mas enquanto isso, você pode acompanhar as produções do Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite a todos.